Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marcel, esse é o Dimas. A gente mora num veleiro aqui em Barcelona. Vamos mostrar para você como que é mais ou menos o dia a dia nosso aqui. Espero que vocês gostem e desfrutem. E dá um like, segue a gente, que tem muitas histórias pra gente contar. Edmond, vamos lá. Aqui mostrar um pouquinho a rotina minha. Acordo todos os dias, dou um tempinho pra mim, pra respirar, sentir como tá meu corpo, minha cabeça. Faço uma meditação de uns 10, 15 minutos, um pouquinho mais às vezes. Aí, tá frio, agora eu faço um chazinho. Escrevo algumas coisas que tem na minha cabeça. Exercício muito bom. Dá uma limpada na nossa cabeça mesmo. Aí o Dimas dormindo aqui. Esse cachorrinho, né, Edmond? Tirando a cochilinha dele, que ele gosta da beleza. E o barco, aquela coisa, sempre se movendo um pouco. Bagunçado, mas rapidão para arrumar também. Aproveitando esse balanço do barco, hoje eu estava escrevendo sobre a impermanência das coisas, sobre a nossa vida, como muda, como era a nossa vida 10 anos atrás, fazem 11 anos que eu tô fora, a nossa vida, como vai ser a nossa vida daqui a 10 anos, no futuro também, como muda, como a gente tinha algumas coisas no passado, tanto coisas materiais, como pessoas em nossa volta, como tudo, estilo de vida, trabalho, como a gente tinha um apego àquilo. Muitas vezes a gente está com 30, 40, 50, 60 anos. Estava falando com a minha mãe esses dias sobre isso, que ela está bem melhor agora e ainda tem 66 anos e como ainda tem mais uns 30 anos para frente de vida. Então a vida não acaba aí não. A gente tem que estar sempre renovando, sempre nos adaptando como a vida está e sem desanimar, sempre bola para frente, sempre tem um desafio novo, como hoje aqui em Barcelona, tá um dia nublado, mas geralmente faz sol, faz calor, a natureza é assim também, impermanente sobre as suas coisas e ela tá aí para nos ensinar isso, nos mostrar também como a gente faz parte dela, como nós também somos impermanentes, como tudo à nossa volta não é para sempre, como tudo muda, como a gente vai se adaptando e vai vivendo a vida, os momentos bons, os momentos tristes, estão aí para ser vividos, sem ter apego, sem nos apagar com drogas, com álcool, com viver o que a vida tem para nos dizer, viver os nossos sentimentos, nossas fases, e sempre vai melhorar. Vamos! Ai, que preguicinha. Ai, que preguicinha. Deus. Tá em reforma, Marina. Estão mudando os pantalões aqui, colocando flutuante. Aí tem eles aqui. Os seguranças ficam falando um montão que eu ando com a última sem coleira, mas ele foi criado assim. Eu gosto de deixar ele com liberdade. Onde recicla os lixos. Agora eu vou lá pegar o cocôzinho dele.
Que é isso aí? Que é isso aí? Que é? Que é isso aí? Conhecendo um pouquinho a vida, como é morar aqui num barquinho em Barcelona. Bom, Dimas. Aí você sai aqui, já dá de cara com uma prainha. De mão curta e dar uma corrida por aqui. Soltar as pernas. Aqui em Barcelona, durante o inverno, eles tiram todos os bares, os chiringuitos que chamam, e afastam também essas cabines de salvamento, porque vem muita tempestade e a água chega toda aqui em cima. Tá um pouco sujo agora, ali com os lixos. E teve uma tempestade esses dias aí. E o Dimas lá correndo, brincando com os cachorros. Bom, agora a gente saiu da praia já. Dando um rolezinho aqui num parquinho, que curte. Vamos na padaria comprar um pãozinho, tomar um café da manhã. Bom que choveu, tá cheio de cheiro pra ele. Tá cheirando tudo os matinhos. Aqui já é cidade já. Os blocos que a galera gosta de morar um em cima do outro. Falta espaço no mundo, né? Eles estão aí. Enquanto outros não tem nem onde morar. Aumentou muito aqui pessoas morando na rua em Barcelona. Eles despejaram as pessoas que viviam nas casas ali por Badalona. Então agora por onde você anda tem umas barracas. Triste. Por aqui, ó. Vem. Aê! Este é o pão. E companheiro, e umas peritas que espera. É, irmão. Tudo bem. Aqui um pouquinho da marina para vocês. Esses, a maioria não, acho que todos são barcos de charters. Tem algumas escolas também de vela. E o meu agora está no pantalão 7. É pra lá. Quando eu comprei ele estava no 818. E agora devido às reformas. Nossa, devido às reformas ele mudaram o talão 7. Depois acho que eu volto. E é isso. Fica em permanência. Achou o brinquedo. Achou o brinquedão. Dá aqui pra mim. Dá aqui pra mim esse brinquedo. Memória muito boa. Voltou no mesmo lugar e achou o brinquedo. Traz aí. Traz o brinquedo. Eita, nós. Vamos de mão. Vamos. Venha. Vamos. Mas eu vou pegar essa barriga hoje. Vem aqui que eu vou pegar essa barriga. Vem aqui que eu vou pegar. Fazer um cafezinho. Bora. O barco só não tem forno, mas tem duas bocas aqui no fogão.
consigo fazer maravilhas. Cafezinho eu gosto de botar um pouquinho de canela. Muito bom. Hoje eu vou fazer um biquíni. Pão, presunto e queijo. Eles chamam biquíni o pão, presunto e queijo, mas pra nós é chamar misto quente. Esqueci um cafezinho, pãozinho com hummus, limão já dando um tio, o dali já lindo. Aqui o pãozinho, cafezinho com leite. E quem sabe tem cachorro sabe que é isso, né? Tava dormindo, mas do nada já esperto. Café da manhã, né, Dilma? Sem a vista, no quintal. Oh! Oh! Bom, tô aqui tomando meu cafezinho. Dimas lá fazendo sua brincadeirinha. Aqui no meu quintal. Hoje estava falando, acordei muito pensando sobre impermanência, sobre ser a sua nova versão. Eu acredito que todo mundo pode seguir seu sonho, pode ser você de verdade, sem ter que usar nenhuma máscara. Muitas vezes a gente coloca umas máscaras para ser aceito na sociedade, entre nossos amigos, familiares, mas realmente ter a possibilidade de entrar para dentro de ti mesmo e te reconhecer e saber quem você é e seguir seus próprios sonhos, essa é uma coisa única, um sentimento único. Coloca muita fé, dá medo, mas vamos que vamos, uma hora dá tudo certo e a gente se encontra nossos sonhos. Eu mesmo não conheço ninguém da náutica, agora estou conhecendo bastante gente, mas eu nunca conheci ninguém no mundo náutico. Sempre tive a conexão com a água, fiz canoagem desde pequeno, por 10 anos, fui atleta, ganhei umas medalhas, sempre tive uma conexão com a água. Chegando aqui em Barcelona, eu senti essa falta de ter uma conectividade com o mar, que para mim é todos os rios juntos, né, Jans? E aqui eu comecei a surfar, mas aqui em Barcelona não tem onda. Aí um amigo, o Caco, sabe, Caco? Começou a me mostrar uns vídeos sobre YouTube de pessoas que moram no barco, sobre vida em veleiro. E eu tava numa época que tava alugando uns motorhomes, campervan, tava com vontade de comprar um. Mas aí comecei a ir numas praias assim que eu não podia chegar na praia, principalmente ali nas Baleares, em Mallorca, Menorca. Aí não tinha muito acesso, eu chegava do parque, estava fechado, não podia entrar. Muito legal. Dá para você ir em umas montanhas assim também com o motorhome. Mas aí eu conheci a vela, conheci que dentro do barco também tem a possibilidade de você viver, de você levar seu barco onde o carro não chega, de você chegar na praia também e não ter a possibilidade de tá fechada porque o parking tá cheio. Você acha um espacinho, você joga sua âncora e você consegue ficar. Aí foi quando eu fui para a Croácia, fiquei 10 dias lá fazendo umas aulas com o Seile Monique, com o Léo. Abraço, Léo. Me ajudou muito. Foi lá que eu descobri que eu conseguiria viver dentro de um barco com conforto. E eu também percebi que eu tenho que conhecer muito, muito, muito. E cada vez que eu navego eu sei que eu tenho que conhecer ainda mais. Mas foi ali que tudo começou, minha vida com a vela. E quando eu estava aqui em Barcelona, pagando aluguel,
fazia anos e é um dinheiro que não retorna para você. Me pediram a casa que eu morava, uma casa muito boa, fui muito feliz ali. Pediram essa casa que eu morava, aí tive que abandonar tudo, fazer empacotar, e eu não gosto muito de ficar empacotando minhas coisas, de fazer mudança. Aí foi quando eu decidi, enfim, ir no banco, pegar um empréstimo e com o que eu pagava com aluguel. Hoje em dia eu pago do empréstimo e da marina. E não pago mais também o clube de vela que eu me associei para aprender a velejar. Agora eu tenho liberdade, por mais que eu moro aqui nessa marina, mas tenho liberdade de sair, levar minha casa onde for. Muitas vezes já veio pessoas aqui, tô na frente da sua casa. Eu falei, não, você não tá. Tô sim, manda foto do portão. E eu tava velejando. Isso é muito legal, essa sensação. O barco, pra mim, tá perfeito. Ele não é muito grande, um pouco muito pequeno. Tem painel solar, tem a cama aqui muito confortável, tem minha cozinha, forno eu consegui dar um jeito. E sempre se adaptando, deixando o seu eu pra trás. Essa coisa de impermanência que eu comecei falando é sobre se descobrir, sobre não ter apego do que você era no passado. Sim, saber que o mundo tá aí cheio de possibilidades. Não só na vela, mas sim para você seguir seu próprio sonho e se conhecer, deixar de gastar sua energia para sonho dos outros e sim investir em você, seu tempo. Seu tempo é único, é precioso e eu confio em você, você confia em você também. Entra para dentro de ti se você tem dúvidas, faz meditações, pede auxílios com terapia, conversa com os amigos e dá-lhe, busca seu próprio sonho, torna ele realidade. Olha o cachorrinho. Ele tá feliz. Foi lá deitar. Vamos que vamos. Pra mais uma, né, Edmão? Vem cá, dá um abraço. Vem cá, dá um abraço, menino. Dá uma outra aqui. Dá um abraço aqui. Bem difícil com o Dimas também, pra adaptação dele, mas a gente tá conseguindo pouco a pouco, com muita paciência. Eu ainda preciso de muita ajuda dos meus amigos quando eu vou trabalhar para fazer deliveries. Aí vou fazer um delivery agora também de um Hanse 46 pés, que está ali no Caribe. Estou indo agora daqui 3 dias para Santa Lucia. E aí decidi registrar essas minhas aventuras e contar mais sobre como é a vida aqui no veleiro. Então vou estar criando uns vídeos, vou estar postando no YouTube para minha família, para meus amigos e para os desconhecidos que têm curiosidade também. Então, se puder me dar uma força aí, de se inscrever, de curtir, de acompanhar os meus vídeos. Eu que agora estou iniciando, estou gravando com o meu celular, acabei de comprar uma outra câmera mais profissional. Tá para chegar, mas como o final do ano é tudo meio enrolado, os correios e as entregas, espero que chegue. Tá ali registrado para chegar dia 7, eu viajo dia 8 de manhãzinha, então espero que não atrase. Dá tudo certo, né, João? Um beijo para vocês. Eu não tô mentindo não, acho que eu fico boa parte do tempo assim com ele. E tomando um cafezinho, mas vamos aí que tem umas coisas para fazer antes dessa viagem. Tenho que deixar umas coisas prontas aí no barco. Hoje eu vou arrumar a porta do barco, a fechadura, que desde quando eu comprei não funcionava, saiu. Daí eu tentei fixar ela de um jeito e não deu certo. Eu comprei uns parafusinhos, agora eu vou fazer uns furos e vou fixar para deixar o barco fechado. Também vou trocar essa lona que rasgou com o tempo. Tem umas goteiras no barco que preciso reparar, mas isso não vai ser agora, vai ser quando eu voltar. Aí quando eu tiver dinheiro também. É isso, vamos que vamos, mostrando um pouquinho mais pra vocês a vida de como é morar no veleiro com um cachorro aqui em Barcelona por enquanto. O plano é rodar. Esse é o presente, Capitão Maurício, um amigo, me deu depois da travessia do Atlântico. Sou o melhor amigo do navegante. Tudo aqui nessa ferramenta. E Dimas tá aqui dando uma mão. Vamos fixar melhor essa fechadura para fechar o barquinho.
Olha lá. Sempre rola umas treta aí, ó. Pescando. Melhor que eu não pescaria. Olha lá, peixão na boca. Como ela vem? Caiu. Amigo, o Kid, que amigo do Dimas. Kid, amigão do Dimas. Mora na Alemanha, tá passando uns dias aí. É, Kid? Tá morando na Alemanha, mas já morou aí no barco também, né? Amigão do Dimas. Sou amigo do Dimas. Mas já entrou lá. Desfigura. Eita. Aqui já caindo a noite, mas quase acabando. Os trabalhinhos com furadeira, minha parou de funcionar a bateria, né? Comprei, empresta pra um, empresta pra outro, daí já era. Você vai usar. Mas estamos aqui. Peguei do vizinho, agora terminar de montar aqui e depois testar e ver qual é que é. Vamos fechadura para deixar o barquinho no jeito. Fala aí, Dimão. Vamos ali dormindo, vamos de comer. Bom, é isso. Fechadura colocada no lugar. Agora presinha. Antes estava só com uns parafusinhos assim. Então, como é madeira, tudo. Se você deixar aqui, ele com o tempo com a água, ele vai ficando mole e vai se soltando. E colocar ao jeito e tirar tudo também. Acaba danificando, mas agora coloquei uns parafusos com porquinhas e arruelas. E é isso. Agora dá pra deixar o barquinho fechadinho. Aí, missão cumprida. Marina tá com a porta fechadinha. Agora dá pra viajar tranquilo. Não que roubem, né? Mas sempre tem uma proteção. Aqui é onde eu coloco minhas roupas, minhas louças, as maquininhas, o Dimas com seu ossinho. Ah, não, Dimão. E é isso. Se você gostou aí desse primeiro vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe nossas viagens aqui, nosso dia a dia. Isso foi uma breve demonstração de como é um dia aqui no veleiro, vivendo aqui em Barcelona, no Porto Olímpico. Se bem que a gente não saiu velejar hoje, vamos ver se a gente sai antes da viagem, né, Dimão? Mas foi um dia produtivo. O amigo ensinou a subir no mastro também, eu não filmei, mas logo eu mostro como é que sobe no mastro sozinho. Vem aqui, Dimas. Fala tchau pra galera. E é isso. Se gostou, tamo aí, pronto pra outro. Vamos que vamos. Mostrar a vida do dog a bordo. E a minha viajando por aí. Espero que vocês gostem e agregue algo na sua vida. Né? Um beijo. Se cuida, família.